Boa tarde a todos e a todas. Nesse momento, a gente já vai iniciar a nossa palestra Vivências em Portugal, relato de experiências sobre estudo, trabalho e o exercício da advocacia por brasileiros em Portugal, que vai ter como palestrante o nosso querido companheiro João Victor de Almeida Godoy, advogado, mestrando em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidente do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiros da Faculdade de Direito de Lisboa, membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB Caruaru, e também Godoy é um querido egresso do nosso curso de Direito ACES Unida. Godoy, é uma satisfação imensa poder ver você, nem que seja por aqui, tá? A gente estava com saudade da sua pessoa, e é uma satisfação, e a gente quer agradecer de antemão por você participar desse nosso evento aqui, prestigiar esse nosso evento. Tá certo, Godoy? Então, a partir desse momento, eu esqueci de me apresentar, me desculpe, eu sou professor. Professor, eu sou Emerson, atualmente estou como presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Caruaru, é, a gente organizou esse evento justamente para poder debater um pouco sobre vivências em Portugal, para que o nosso companheiro Godoy compartilhe essas ideias. A gente já vem pensando nesse evento há algum tempinho. Registro aqui a presença da nossa companheira Lucimari Passo, doutora Lucimari, presidente da Comissão de a questão de racial, né, racial. E muito obrigado, doutora Lucimari, pela sua presença aqui. Godoy, gostaria de, nesse momento, passar a palavra para você, para que você falasse um pouquinho com a gente das suas vivências aí em Portugal. Tudo certo. Uma boa tarde a todos. Tarde aqui em Portugal, tarde aí no Brasil também. Professor, a felicidade é toda minha. Estar aqui hoje com vocês, participando do evento da comissão da qual estou inserido, da OAB da minha cidade, e ainda mais em parceria com organismos da faculdade da SES, que é onde eu tive o meu bacharelado, e tenho um apreço e um carinho enorme pela instituição. A minha vinda a Portugal, ela se deu no ano passado, no mês de setembro. Eu vim para cá para fazer o mestrado, mas o contexto em que ela se deu, eu vim porque em meados de 2021 dei início ao meu procedimento para obter a nacionalidade portuguesa, com base na via dos judeus sefarditas, que foi uma lei de reparação histórica feita aqui em Portugal. Para quem não faz ideia, Portugal, em 1946, através do rei Dom João Manuel I, como condição para o casamento com a rainha Dona Isabel de Castela, expulsou os judeus de Portugal. E por isso, Portugal passou a prever uma espécie de lei de retorno para os descendentes de judeus. Então, quem comprovasse a ligação a um judeu da comunidade sefardita, que vem de Sefarad, sefardita, Península Ibérica em hebraico, teria direito à nacionalidade portuguesa. Então, é uma lei que já está em vias de finalização, mas consegui ali fazer o meu estudo genealógico e dar entrada nessa nacionalidade, me conectar um pouco com Portugal. E como eu haveria de obter minha nacionalidade e havia feito o meu próprio processo, eu vi nisso uma oportunidade profissional naquele momento, porque à época muita gente procurava esse serviço, eu estava inserido no meio, nos grupos que debatiam essa temática, pessoas que estavam atrás procurando ajuda e orientação, e eu pensei, então, poxa, vou obter a nacionalidade portuguesa, vou me tornar um cidadão português e nunca pisei em Portugal. E havia um sonho meu anterior, que eu perdi um pouco a perspectiva depois que entrei na faculdade de Direito, que era de morar fora, ter um período fora, mas o direito é uma coisa muito local, você estuda direito do país, eu não tinha ali uma perspectiva profissional de, dentro do direito, sair do país. Eu pensei, olha, eu poderia conciliar aí os objetivos, poderia tentar me tornar advogado em Portugal, trilhar esse caminho da cidadania, e quem sabe não cumprir já outro sonho meu, que era o de fazer o mestrado. Então, já tinha um amigo aqui em Portugal que me orientou bastante, me incentivou a mandar o meu currículo para poder ingressar no processo seletivo, acabou dando certo e cá estou. Me candidatei à vaga de mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, fui aprovado e embarquei nessa experiência de fazer um contato cultural novo. Eu queria que essa conversa fosse realmente uma roda, não se sintam aqui com uma barreira. Sei que vai ter um momento para perguntas ao final, mas se por acaso, quando eu estiver falando, alguém tiver alguma dúvida e quiser tirar na hora, pode levantar a mãozinha ou então me interromper, que eu abro um espaço com a permissão do professor Emerson, tem essas questões aí do tempo da transmissão também. Mas vou começar falando um pouco sobre a vivência,
dando contexto sobre Portugal, não posso começar a falar sobre a experiência de morar em Portugal sem contextualizar vocês a respeito do país. Em seguida, a gente fala um pouco sobre o mestrado e, ao final, alguns aspectos a respeito do exercício da advocacia por brasileiros aqui em Portugal. Portugal é um país, assim, costumo dizer, um país de muitas maravilhas dentro de um território do tamanho do estado de Pernambuco. E eu, particularmente, sou apaixonado pelo país, a cultura, a culinária é excelente. Também sempre gostei muito de estudar a história de Portugal, principalmente o que se entrelaça com o Brasil, nesse aspecto da lusofonia, inclusive do ponto de vista jurídico. Já vou começar aqui com uma curiosidade para os que são advogados ou para aqueles estudantes que têm um pé que envereda pelo direito constitucional, que a primeira Constituição Republicana Portuguesa, a primeira da Europa a prever, por exemplo, o controle de constitucionalidade, foi tida por influência da primeira Constituição Brasileira Republicana. Então, esse intercâmbio cultural que existe entre Brasil e Portugal sempre foi recíproco. Portugal sempre influenciou no Brasil, o Brasil sempre em Portugal. O Brasil levou a doutrina de Rui Barbosa do controle de constitucionalidade a Portugal e influenciou, inclusive, do ponto de vista europeu, sendo a primeira Constituição Europeia a abarcar esse princípio do controle da constitucionalidade das normas. E é um país que, mesmo sendo pequeno, ele tem uma vasta regionalização interna. Portugal é o seguinte, ele se divide basicamente, temos o norte, que é a parte mais fria, uma parte que tem um sotaque até um pouco assim mais difícil de entender, mais pesado mesmo. Temos o centro, que é ali onde temos a cidade de Coimbra, que tem a tradição universitária, a faculdade de Direito mais antiga do país, data aí do ano 1200 e alguma coisa. Temos Lisboa, como Boa Distrito. Logo ao lado, nós temos o Alentejo, que é aquela parte ali mais desértica. Seria um Goiás português, sabe? Tem assim, eles produzem muito bons vinhos, são famosos os vinhos alentejanos. E até um brocard que se fala assim, um lema que é o velho Alentejo, onde nada se passa. É uma parte mais desértica mesmo, mais pacata. E temos o Algarve, logo ao sul, que é o equivalente à Andaluzia espanhola, é a Andaluzia portuguesa, no caso do nosso país aqui. E é uma região bastante praieira, atrai muitos turistas durante o período do verão. Agora, inclusive, já está muita gente descendo para a região do Faro, da Albufeira, para curtir uma praia nesse período. O clima já está esquentando bastante. Então, Portugal tem, dentro de um território pequeníssimo, desde a melhor praia do mundo, que é a Praia da Falésia, foi eleita agora, acho que de 2024, foi 2023, que fica na Albufeira, na região do Algarve. E tem disso até a neve, na região da Serra da Estrela, lá no centro. Entendeu? Então, dentro de um pequeno país, tem muita coisa a se visitar, tem uma regionalização absurda. Você vai aqui ao lado e já há um sotaque diferente. Vai às ilhas, já tem um sotaque diferente. E falando sobre as ilhas, nós temos aqui duas regiões autônomas com estatuto especial, que são os Açores e a Madeira. São lugares assim excelentes, paradisíacos. Eu ainda não tive a oportunidade de visitar, mas tenho, de fato, muita vontade. Inclusive, os Açores têm uma cultura interessantíssima de produção de queijo, manteiga, leite, vem de lá das ilhas para o continente, realmente são muito bons. E é um local vulcânico, então tem paisagens assim realmente exuberantes lá nos Açores. E uma curiosidade é que quando Dom Pedro retorna a Portugal e inicia aquela discussão a respeito da sucessão do trono, a capital se transfere para Ponta Delgada, lá nos Açores, na ilha de São Miguel. Vou trazer outra curiosidade aqui para vocês, para a gente deixar um pouco mais dinâmico a fala. Tem uma curiosidade que é o seguinte: a rivalidade entre o norte e Lisboa. Porque o português do norte, isso eu costumo às vezes brincar com meus amigos, a gente conversando, tomando um café, o português do norte ele costuma se sentir mais português do que o de Lisboa. Os do norte, como eu falei, eles têm um sotaque diferente, falam de uma forma mais bruta, são mais rústicos. E Portugal, historicamente, nasce no norte, ali na região, às margens do Rio Douro. Quem já viu as fotos, aquelas fotos belíssimas da região do Porto, ali, da Ribeira com Vila Nova de Gaia, vai perceber que ali está o Douro. É por ali que nasce Portugal. Então, por Lisboa centralizar politicamente Portugal, Portugal politicamente acontece em Lisboa,
há esse certo ciúme, essa brincadeira assim até certo ponto é saudável, é uma brincadeira sadia. De chamar, por exemplo, uma das alcunhas que eles dão aos lisboetas, eles chamam os lisboetas de alfacinhas, que quer dizer uma pessoa que seria sensível, que se dói um pouco, em contraste com o portuense, que é um pouco mais bruto, fala muito palavrão, fala bruto mesmo. E assim, há alguns certos movimentos que levam isso um pouco para o lado do separatismo mesmo, mas são movimentos extremamente ínfimos e não apresentam um risco à União Nacional de Portugal. Uma das primeiras questões que se percebe quando chega a Portugal, por óbvio, é a questão do idioma. Foi a minha experiência quando eu cheguei aqui, tive logo um pouco de dificuldade de entender as pessoas no dia a dia. Confesso que até hoje, quando estou com alguns amigos, eu tenho que perguntar novamente para poder entender, porque falam realmente um pouco mais rápido, um pouco mais fechado. A forma de escrita e a acentuação das palavras também é diferente em vários casos, o que causa, dentro do mestrado, assim, algumas... com professores um pouco mais ortodoxos, um pouco mais inflexíveis, já houve relatos de professores que não aceitavam que alunos brasileiros escrevessem com o português brasileiro, mesmo havendo um acordo ortográfico. Causou uma série de imbróglios, mas, no final das contas, resolve-se tudo isso. Então, há essas diferenças, e mesmo sendo um país pequeno, como eu falei, tem uma grande variedade de sotaques, o sotaque do norte, o sotaque lisboeta, no Algarve já há outro, no Alentejo há um sotaque um pouco mais rural, nas ilhas nem se fala, inclusive é uma curiosidade que tem amigos portugueses meus que falam que o açoriano, o sotaque dos Açores, sequer é português, porque até mesmo eles não conseguem se entender, por vezes. Imagina o brasileiro que acabou de chegar cá, ainda está conhecendo o país, acostumado com o português brasileiro do Nordeste, um pouco mais lento, e chega aqui e se depara com um açoriano conversando. Em relação ao acolhimento, aqui em Portugal, muitos brasileiros, quando vêm para cá, geralmente vêm com a impressão que os portugueses são fechados, são frios, que haveria uma dificuldade de se estabelecer uma amizade. Eu vou um pouco para o outro lado, eu discordo um pouco dessa imagem. Eu acho, sim, que os portugueses são acolhedores. A minha experiência com colegas de faculdade foi muito agradável, fiz grandes amigos em pouco tempo. Então, o português, pelo menos o português mais jovem, que você vai encontrar na faculdade, ele vai te conhecer hoje e amanhã ele vai te chamar para tomar uma cerveja, um café e vai te tratar como amigo. Mas, claro, há diferenças, por vezes, na maneira de se relacionar amigavelmente, eles são mais objetivos. Teve um ruído aí, um áudio. Acho que foi algum ruído de fundo, Godoy. Pode prosseguir. Acho que foi um colega que entrou aqui. Aí ele entrou com o microfone aberto, Sim, mas sim. tranquilo. Pode prosseguir, viu? Eu já coloquei mudo, viu? Pode prosseguir. Muito bem. Obrigado, professor. E assim, claro, por vezes há diferenças no trato. Tem que se lembrar que é outro país. Tem brasileiro que chega a Portugal e acha que aqui é como. Não é. Há certa diferença. Mas, assim, são mais objetivos, não são frios, não tem aquele trato, assim, do brasileiro de, às vezes, vai desmarcar um compromisso e vai levando na conversa. Não, os portugueses, geralmente, eles dizem, não posso, realmente não posso. E já dizem logo na lata. E pessoas mal educadas se encontram a todo lado do globo terrestre, né? Então, do mesmo modo que se encontra no Brasil, você vai encontrar pessoas que são um pouco mais rudes. As pessoas, os idosos portugueses, tem uma coisa que eu acho fantástica, que é o seguinte: o senso de humor deles é o sarcasmo. E acho que é daí que vem um pouco aquela visão de que o português é literal, que o português responde tudo na lata, que não entende assim as entrelinhas. Não, na verdade é uma forma deles fazer humor, eles gostam dessa, sabe, faz uma pergunta um pouco mais óbvia e ele já responde com um pouco mais de rispidez, mas não é que ele está querendo ser bruto contigo, não, é a maneira deles de se comportar e fazem isso mesmo entre eles. Mas, claro, também há exceções, tem pessoas que vão fazer isso por pura estupidez, né? Então, assim, tem esse problema que alguns brasileiros chamam de barreiras, eu percebo isso às vezes na faculdade, são os portugueses lá, é nosso cá.
e acabam voltando para o Brasil sem sequer fazer um verdadeiro amigo português, entendeu? E assim, uma das coisas que eu percebo também é que os portugueses são parecidos com os brasileiros em muitos aspectos. Inclusive, geralmente, converso com eles às vezes e costumam concordar. Um dos defeitos, aliás, os defeitos, entre aspas, dos brasileiros, do ponto de vista, por exemplo, de um europeu que mora na Europa Norte, que é o alemão, o irlandês, o inglês, seria o quê? A expansividade, o toque como uma maneira de proximidade, a maneira de falar um pouco mais alta, e isso é comum a portugueses e brasileiros. É uma característica, na verdade, do latino. Os espanhóis são assim, os italianos, principalmente. Eles também são tidos como expansivos pelo resto da Europa e se sentem julgados da mesma forma que nós nos sentimos. Tem brasileiros que chegam aqui, porque brasileiro, o próprio brasileiro falando do brasileiro, brasileiro fala alto, mas não, espera lá, não é bem por aí. Português também fala alto. Temos essa similaridade e herdamos deles. Em relação, quando a gente fala de Portugal, de imigração, tem um tema que sempre vem à tona, que é a questão da xenofobia. Eu, particularmente, nunca sofri xenofobia, sempre tive um bom contato com os portugueses, pelo menos nunca me senti numa situação dessa. Mas, assim, essa é a minha experiência. Outra pessoa pode ter tido outra completamente diferente. Eu sei de relatos de colegas mestrado que acabaram sofrendo alguns comentários meio xenofóbicos. Inclusive, recentemente estourou uma notícia aqui, a presidente da Junta de Freguesia de Arroios. A Junta de Freguesia é o órgão que administra o bairro, porque aqui nós temos essa divisão administrativa. O bairro tem como se fosse a sua subprefeitura, que você resolve algumas coisas lá. A presidente da Junta de Freguesia de Arroios recentemente disse assim a céu aberto que estava dificultando um dos documentos para autorização de residência para resolver o problema da imigração, basicamente. Então, sempre vai haver esse tipo de coisa, mas eu particularmente nunca me deparei, graças a Deus, com alguma situação chata dessa. Eu diria que viver em Portugal, e principalmente em Lisboa, porque outras regiões já um pouco menos, mas assim, é viver ao lado de todos os dias você está com os portugueses, está com brasileiros, então você vai ter o seu grupo de amigos portugueses, vai ter o seu grupo de amigos brasileiros, vai conviver diariamente com pessoas que vêm de países africanos lusófonos, vai conviver com indostânicos, você vai à mercearia ao lado, quem vai te atender é um indiano, alguém do Bangladesh, vai pedir um Uber, a chance de quem está dirigindo ser uma pessoa, um indostânico é muito grande, assim, então você vai conviver diariamente com pessoas de vários lugares do mundo e, assim, cria-se uma miscelânea cultural, pelo menos em Lisboa. No Porto, eu sei que já é um pouco menos. Lá tem muito brasileiro, mas já não tem tantos africanos, não tem tantas pessoas do Bangladesh. Então, imerso nessa miscelânea, eu fiz amigos de todo lado do mundo. Hoje eu tenho amigos que são angolanos, moçambicanos, guineenses. Conheci gente do Macau, que era a porção portuguesa na China, até algumas décadas atrás, quando devolveu a administração chinesa. Conheci de Goa, que também é uma porção portuguesa na Índia. Enfim, inclusive o nosso último primeiro-ministro, Antônio Costa, é descendente de goenses. E, assim, fora que aqui também há a oportunidade de viajar para outros países, ter contato com outras culturas, com um preço muito mais acessível do que viajar dentro do próprio Brasil, por exemplo. E, estando dentro de Portugal, você está mais propício a receber, por exemplo, a proposta de emprego na Espanha, na Itália, na Alemanha, porque são países pequenos, próximos, sem fronteiras geográficas ali no sentido administrativo. Então, pega um voo de Portugal, vai para outro país da União Europeia, é um voo doméstico. Então, as realidades estão próximas e conectadas. Então, você quebra essas barreiras geográficas profissionalmente. É um mundo de oportunidades. Em que pese não ser fácil viver em Portugal também, porque é o país que tem um dos salários mínimos mais baixos da Europa. Os preços aqui costumam ser baixos, não é um país de preços muito altos, mas ao mesmo tempo há gastos como, por exemplo, o arrendamento, a habitação, que levam em torno de 60%, 70% de um salário mínimo, e hoje está impraticável para um português médio, que recebe um salário mínimo, morar sozinho numa casa arcando com seu próprio aluguel. Isso aí hoje já virou uma realidade distante. E como eu falei antes de pontos bons, eu tenho que falar agora também sobre pontos negativos, que é o seguinte: Portugal é um país que, infelizmente, não parece ter se preparado para receber tanta imigração como está recebendo. E digo também que é a queridinha da vez, por quê? Questões de clima, preços acessíveis, fora essa questão da renda. Também tem uma facilidade enorme
de se adentrar ao país e buscar uma regularização da documentação dentro da União Europeia. É o país hoje que tem portas abertas para o imigrante em comparação com muitos outros. Então, acaba sendo a queridinha da vez para muita gente. Então, os portugueses, os brasileiros vêm para cá por causa do idioma, da facilidade de entrada. Os africanos também têm a mesma facilidade de entrada, diante do acordo da CPLP, que é a comunidade portuguesa a comunidade de países de língua portuguesa. Inclusive, é uma curiosidade que os africanos eles têm uma proximidade assim, histórica com Portugal muito maior do que a nossa, porque o processo de independência deles foi muito mais tardio do que o nosso. Isso remonta à década de 70, por exemplo. Então, muitos angolanos, muitos moçambicanos vão ter pais, avós que eram portugueses, vão conseguir a nacionalidade, ou até mesmo quando é um africano um pouco mais velho, ele mesmo tem a nacionalidade portuguesa porque viveu a época do Império Português do Ultramar. Então, no momento do curso da independência, ficou com a nacionalidade portuguesa. Então, os indianos também, nepaleses, bengaleses, vêm muito para cá. Como eu falei, as mercearias são dominadas pelos indianos, são um povo realmente muito empreendedor, que vem para cá, coloca comércio, trabalha muito. Os ingleses, na região do Algarve, ao sul, vêm para cá, porque ganham em libra, óbvio, chegam para cá, preços muito mais acessíveis, com uma moeda mais valorizada, e investem muito ali no setor de restaurantes, bares, na época do verão, né? Acabam criar um grande comércio ali de ingleses naquela região. Mas esse boom de imigração, ele acaba por ocasionar um movimento negativo de estranhamento com os imigrantes. Só tomar uma água. E a garganta já está secando um pouco. Mas assim, como eu falei, essa explosão de imigrantes sem uma preparação anterior acaba por fazer com que o português médio, por vezes, olhe de uma maneira um pouco estranha, porque o Sistema Nacional de Saúde acaba por ficar superlotado. O preço dos arrendamentos, como eu falei, subiu extraordinariamente, isso está diretamente ligado a essas migrações repentinas e muito volumosas, e o português médio começa a ter um reflexo negativo da vida que tinha antes. Vê a sua renda aumentando, vai ao sistema de saúde e só consegue uma cirurgia daqui a 2 anos, tal como nós temos, por exemplo, no SUS no Brasil. Aquela demora, aquela fila penosa para poder acessar o serviço. E como, por exemplo, o governo aqui, essa questão da habitação, acaba por tratar de forma paliativa, face à urgência e gravidade da situação. E isso abre uma brecha perigosa para movimentos populistas, que chegam aí com um discurso simplificador, soluções simplistas, um movimento anti-imigracionista, e começam a despejar a culpa de tudo em cima dos imigrantes. Pegam, por exemplo, alguns casos pontuais de crimes contra o patrimônio, com o uso de violência, que é um tipo de crime que eles não estavam acostumados aqui, e pegam esses casos e levam à tona como se fosse a regra, tornando-se em Portugal. É mais fácil adentrar num discurso vago, genérico contra os imigrantes, do que debater as mazelas do país com a devida profundidade. Isso é o populismo em sua essência. E o que se vê é que o país está envelhecendo demograficamente, necessitando muito mais de imigrantes para se manter produzindo. Esses imigrantes vêm para cá, como eu falei, os indianos vêm para cá, empreendem muito, investem no país e dão um grande retorno à segurança social, mas isso parece ser propositalmente esquecido nesses discursos bravateiros, anti-imigracionistas que rondam a Europa inteira e Portugal não ficou de fora, né? Tem uma coisa assim triste também, que é, por exemplo, muitos vêm para cá sem estrutura, acabam por chegar a Portugal para se arriscar, que às vezes de onde vem a situação é muito pior, e chegam aqui e se tornam moradores de rua. Por exemplo, eu morava no Parque das Nações, nessa junta de freguesia, que é onde tem a Estação Oriente, que é uma das principais daqui de Lisboa. E havia ali um grande vão, mas era mesmo grande, era muito grande, e do começo ao fim, você via ali moradores de rua, pessoas que você também via que eram imigrantes, havia ali também alguns portugueses, vez ou outra as reportagens veiculam isso, e era uma cena muito triste. E assim, para já de imediato, não se vê uma ação mais enérgica do governo português nessa situação. Inclusive, a gente entra agora na questão da regularização documental, a entrada em Portugal, e é uma coisa que acaba tornando essa experiência ainda mais difícil diante dessa falta de preparação, porque imagina, aqui havia o CEF, que era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
era quem era responsável por isso. Trocou-se pela AIMA para poder resolver algumas mazelas de demora, mas até então há um absurdo de uma fila enorme que Portugal não Godoy, consegue. por favor, me desculpa interromper você, é porque o período está para encerrar dessa reunião, né? Aí a gente vai para o Google Meet agora, viu? Eu peço Google Meet, desculpa porque a gente pronto. teve, exatamente, eu Sem coloquei problemas, aqui, professor. a gente vai ter que ir para o Google Meet por conta da limitação de tempo, pessoal. Então vocês podem clicar no chat, já está a informação, e aí a gente vai transferindo para o Meet, tá? Porque aí eu pensei que fosse uma Sem hora, problema. mas eu acho que pelo início do período que a gente começou aqui dos testes, aí eu não sei se vocês já viram que ele já alertou para a gente encerrar. Então, peço Tudo desculpa, a bem. sua fala Então, estava tão interessante que a gente vai ter obrigado, que ter professor. Não, mas não tem problema. interrompida. Então, Eu vou gente, finalizar pode essa parte. clicar e ir Eu vou imediatamente finalizar para o essa. Meet. Ok. Ficar aguardando o link aqui na. Já mandou? Ah, foi. Ok. Pronto, tá indo. O pessoal está vindo aqui. Pronto, eu já pedi para participar. Temos quantas pessoas? 15 participantes. Até mais tinha 20, é porque o pessoal já O migrou para pessoal está lá. entrando. Eu vou me desconectar aqui do Zoom, tá? Vou entrar lá no Meet. Já mandei o pedido. Oi, Godoy, você não está conseguindo não entrar? Eu já fiz o pedido. Espera ainda, deixa eu ver aqui. Porque já Dá está. uma olhada. Entrou. Permite todos. Estamos de volta. Ah, é porque está com duas. Eu vou encerrar a anterior e aí a gente vai ir para essa.